Boa tarde a todos. É um imenso prazer. Agradeço o convite da Academia Brasileira de Medicina Hospitalar para fazer a mediação desse encontro com dois craques. Um craque do futebol, um craque da psicologia. Bem brevemente, eu vou explicar como funciona a nossa atividade de hoje. Na medicina, como em várias outras áreas da vida, o resultado depende de pessoas, sempre, que precisam confiar uma nas outras, mesmo sob pressão, mesmo sem tempo, mesmo sem o controle total da situação. Hoje, então, nós convidamos aqui um treinador de futebol, ex-atleta de futebol, atualmente comentarista da área, e um psicólogo que atua com famílias empresárias, para falar para a gente como que é construída essa confiança em campo e o que a gente pode aprender com isso para elaborar os nossos times de saúde. Essa atividade é inspirada nos eventos Safety, idealizados pelo saudoso Alfredo Guarischi, a quem nós dedicamos essa homenagem. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou passar a palavra para o Marcelo Mabilha e para o Rafael, por ordem alfabética, para que cada um possa se apresentar brevemente, destacando aspectos da trajetória que consideram mais relevantes para o enredo de hoje, para esse nosso bate-papo sobre propósito coletivo, segurança, cultura justa. Marcelo, por favor, a palavra é toda tua. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os convidados. Boa tarde, meu amigo Rafael, meu amigo de infância, gremista como eu. Jogamos muita bola junto lá no Parque Quinor, no condomínio em Porto Alegre. O pessoal me conhece mais como Mabilha, meu sobrenome, de origem italiana, então meu nome é Marcelo Mabilha. Sou ex-jogador de futebol profissional, sou gaúcho de Porto Alegre, comecei minha carreira no Grêmio, tenho 99 partidas pelo Grêmio. Fui campeão gaúcho com o Grêmio em 1993. Depois do Grêmio, rodei por vários clubes do Brasil, os principais como o próprio Inter, rival do Grêmio, Juventude. Vou subir do sul do Brasil para o centro do país, né? Joguei no Grêmio, no Inter, no Juventude, no Figueirense, no Criciúma, no Curitiba, no Corinthians, no Fluminense. Joguei alguns times ali no interior de São Paulo e tive minha experiência no exterior, no Jubiluata do Japão, onde o Filipão, que havia sido meu treinador no Grêmio, me levou para o Jubiluata do Japão, oportunidade que eu tive lá de trabalhar com o Dunga, Dilson Batista, dois ex-treinadores conhecidos também no futebol brasileiro, dois grandes jogadores, multicampeões, e Totò Schillaci, também o italiano, goleador da Copa do Mundo de 90. Parei de jogar cedo, virei treinador de futebol durante um período, passagem marcante ali pelo Grêmio, onde eu revelei alguns jogadores, fui treinador de sub-20 do Grêmio, tive a oportunidade de revelar ali o Luan, o Everton Cebolinha, e depois encerrei a carreira como treinador, atuo em outras áreas hoje do mercado imobiliário, consórcio, e na realidade hoje eu sou comentarista esportivo da NSC TV, que é a sucursal da Globo aqui, e comentarista também da CBN, aqui de Florianópolis, onde eu comento o Campeonato Catarinense, Brasileiro da Série B, onde o Avaí estava disputando, e o Brasileiro da Série C, onde o Figueirense estava disputando. Mabilha, como você mesmo falou, você é mais conhecido assim, eu vou te chamar dessa forma, então, para a gente chamar você da maneira como você prefere. Eu tenho uma primeira pergunta para você, para a gente iniciar a nossa conversa. Eu acompanho futebol, sou verdadeiramente apaixonado por futebol, meus amigos, meus familiares, minha esposa, enfim, todo mundo sabe da paixão que eu tenho por futebol. É impossível a gente não lembrar e a gente começar a conversa sobre times que eventualmente eram underdog, times que eram menos favoritos a alguma taça. E aí a gente puxa vários desses times, tanto no futebol brasileiro quanto fora do futebol, né? A gente teve na Espanha, nos últimos 30 anos, Deportivo de La Coruña, Valência, nós tivemos na Liga dos Campeões da Europa o Porto de Portugal vencendo, nós tivemos na Premier League na Inglaterra o Leicester City vencendo a Premier League, nós tivemos o Juventude, pelo qual você atuou em 1999, vencendo a Copa do Brasil naquela ocasião, numa campanha que marcou bastante, numa campanha que teve desclassificações do Fluminense, do Corinthians, do Bahia, do Internacional e o título sendo conquistado no Maracanã em cima do Botafogo. Então, uma equipe que naquele momento talvez não era tão cotada para o título, mas que chegou como campeão, alcançou esse grande feito. E mais recentemente, nessa edição do Campeonato Brasileiro, nós falamos do Mirassol, um time com um orçamento bem menor que o de outros clubes, sem grandes estrelas, mas que demonstra muitas virtudes coletivas. Aí eu pergunto para você, como ex-atleta, ex-treinador, como atualmente comentarista de futebol, você atribui esse desempenho desses times, e talvez em especial do Mirassol, que é algo mais contemporâneo,
mais a fatores pouco controláveis, acaso, contexto, sorte, ou então um trabalho intencional, metodologicamente orientado da comissão técnica, da diretoria, da própria equipe de atletas para fortalecer o espírito coletivo e o espírito da equipe? Eu, quando treinador, fui campeão paulista em 2006 pelo Mojimirim. Tive a oportunidade de trabalhar no interior de São Paulo, depois fui para São Caetano, e lá eu já disputava alguns jogos nas categorias de base como treinador diante do Mirassol. O Mirassol hoje tem uma estrutura física espetacular de primeiro mundo, porque ele focou em formar jogadores, colocar nos clubes grandes, e os clubes grandes venderem esses jogadores por grandes valores, e automaticamente o Mirassol ficar com um pedaço disso. É óbvio que o pedaço do bolo que o Mirassol come com um jogador dele no Palmeiras é muito maior do que se o jogador sair do Mirassol para o mercado exterior. Então, através de uma venda de um jogador do Palmeiras, o Mirassol tinha um percentual, e esse jogador já foi vendido lá fora, a segunda venda, o Mirassol também ganhou dinheiro. O Mirassol pôde investir em infraestrutura, né? Departamento médico, fisiologia, centro de treinamento. Quando a gente fala em centro de treinamento, não é um local com campos de futebol. É um local onde o atleta vá para lá pela manhã, tenha café da manhã, tenha onde ele treinar, onde ele descansar, dormir, um quarto para ele dormir. Ele volta para treinar, ele faz a sua recuperação, o seu preventivo. Então, o Mirassol hoje tem isso, estrutura física. Depois que ele conseguiu o mais difícil, que é a estrutura física, porque tem que fazer um investimento gigantesco, ele contrata a estrutura de pessoas, profissionais qualificados, preparados, para entregar esse atleta pronto para o alto rendimento. Não vamos longe, Grêmio e Inter, no meu estado, tem centros de treinamento que não tem alojamento. Então o atleta vai de manhã, treina, tem que ir para casa dele dormir. Então não considero isso como centro de treinamento. Centro de treinamento tem que ter tudo. Tem que ser um hotel 5 estrelas. Essa é a grande realidade hoje. Então o Mirassol se preparou para viver esse momento, né, de chegar numa Série A de campeonato brasileiro, surpreender a todos e se manter no topo. Nós estamos falando do Mirassol desde o início da competição. Nós já vimos isso na Série A de brasileiro várias vezes. As equipes começarem bem, as equipes pequenas e médias, mas no decorrer da competição, elas caírem de rendimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Juventude, na época da Parmalat, onde nós temos o maior título da história do Juventude, que foi ser campeão da Copa do Brasil em 1999, meu maior título também como atleta de futebol. Nós eliminamos na semifinal o Inter, dentro do Beira-Rio, numa goleada de 4-0, onde eu fiz o terceiro gol. O estádio Beira-Rio tinha mais de 70 mil pessoas. E aí nós somos campeões brasileiros da Copa do Brasil, jogando diante do Maracanã com mais de 100 mil pessoas. 99 mil botafoguenses e 1.000 torcedores do Juventude. O último público com mais de 100 mil pessoas. Então eu te diria especificamente que quando você tem a estrutura física, e quando você tem a estrutura pessoal de pessoas e uma boa gestão, que é o que o Mirassol tem, não tem como o trabalho ser diferente disso. No Juventude, na minha época, já se tinha uma parceria muito forte, que era a Parmalat. Naquela época não se investia tanto em infraestrutura. A academia do Juventude era uma academia muito simples, muito humilde, mas o time tinha gestão, tinha salário em dia, tinha boas contratações, e aquele time campeão, tinha uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam, pô, Mabília, o que aquele time do Juventude tinha para ser campeão da Copa do Brasil, eliminando todo mundo? Aquele time tinha todos os jogadores formados em clube grande do Brasil. Todos, sem exceção, na sua formação, que nem eu tenho 10 anos de categoria de base do Grêmio, eu entrei com 10 anos no Grêmio. Então, um jogador que tem uma boa formação, aí não estou falando só de futebol, o profissional com uma boa formação, ele acaba que em algum momento da carreira, ele acaba atingindo o seu ápice, e foi o que aconteceu conosco naquele momento lá do Juventude. Todos nós tínhamos em comum a formação em clube grande do futebol brasileiro. E perfeito, Mabília, que justamente isso que você trouxe do Juventude, por exemplo, de encontrar atletas com formações de base muito fortes, muito relevantes,
também faz um paralelo interessante com o caso do Mirassol atualmente, né? Como você mesmo falou, o centro de treinamento do Mirassol, que hoje está orçado em algo em torno de 15 milhões de reais, ele foi muito construído através da venda de um atleta da base do Mirassol para um clube da França. Atleta que hoje está jogando no Flamengo, mas que na época foi vendido pelo Mirassol, pelo São Paulo, para um clube da França. Ah, foi Então a São gente Paulo, foi percebe, Palmeiras, perdão. isso foi o São Paulo. E aí a gente percebe como é importante você ter uma identificação de prospectos logo na base. Então, essa história do Mirassol não começou com a construção do centro de treinamentos. Já teve com a identificação de um valor, a maturação de um valor, de um prospecto na base, a construção desse atleta, a manutenção de um percentual da venda dele e essa transferência para o exterior voltou para o clube. Então, a gente percebe como é tudo em alça, né? Aquele investimento que você faz no início acabou retornando para o clube. E hoje o clube tem um dos melhores centros de treinamento do Brasil, como eu falei, orçado em 15 milhões, com aparelhos da casa de 110, 120 mil reais. É um dos poucos clubes que, por exemplo, oferece sala de pilates no centro de treinamento. Então a gente sabe do benefício que isso tem para o atleta, como você mesmo falou. Aí sim é um centro de treinamento, né? Um centro de desenvolvimento